Olá pessoal, meu nome é Márcia Bevilacqua, estou gravando esse vídeo aqui para apresentar para vocês os conceitos de Design Thinking, dessa abordagem de criação de soluções inovadoras. A nossa apresentação ela vai percorrer 4 grandes blocos, a gente vai falar um pouco dos conceitos, depois a gente vai entrar nos valores do Design Thinking, em seguida nós vamos falar da abordagem do Design Thinking com as ferramentas e por último vamos fazer algumas conclusões. Para abrir aqui a nossa apresentação, eu trouxe uma frase do Reinaldo Campos, que é um dos sócios da Escola Eco de Design, que ele fala assim, Design Thinking, ou pensamento do design, é uma abordagem usada para se criar soluções inovadoras centradas no ser humano, e que carrega dentro de si um espaço onde duas forças de conexão e de desconexão sempre se encontram. E ele chama esse espaço metaforicamente de gravidade zero. Super interessante essa frase do Reinaldo, porque a questão dessa coisa da gravidade zero, de você se esvaziar dos seus pressupostos, das suas referências, para você criar esse campo, né? O grupo criar esse campo do vazio, do oco, para poder emergir o novo. Então, aqui nos princípios, né, é falado dessa coisa do desapegar da velha maneira de pensar, de parar de resolver problemas a partir da sua própria perspectiva, de você praticar a jornada em direção ao território desconhecido do outro, então você entender o que o outro pensa, o que o outro sente, como o outro vive, para você poder, para o grupo poder, a partir dessa descoberta conjunta de novas possibilidades, emergir esse novo espaço, esse estado de desconexão, esse vazio, né, emergir isso para poder o novo surgir, esse novo inovador. E essas novas alternativas, a partir desse novo lugar, sem amarras. E aí ele faz até uma analogia com os astronautas, que se lançam no espaço e eles estão livres do efeito da gravidade, né? Então, de alguma forma, eles estão ali buscando essa ampliação das fronteiras do universo para eles poderem praticar esse novo. Então, se eu perguntasse para você se considera criativo? Eu já respondi essa pergunta muitas vezes e falei que eu não me considerava criativa. Mas sim, todos nós somos criativos. O que a gente precisa, muitas vezes, é recuperar essa nossa confiança criativa, acreditar mais no nosso potencial e treinar, exercitar a criatividade. E o design thinking ele é um processo que ele desafia a gente o tempo todo e ao mesmo tempo convida a gente a mergulhar um pouco em nós e nos outros. E aí sim, ter ideias, colocar essas nossas criações no mundo, né, aprender com as pessoas no processo. Então, o design thinking ele estimula essa coisa da criatividade. E o que é o design thinking? A gente conhece a palavra thinking, que vem de pensamento, e a palavra design, né? O que é o design? O design, ele é gerar soluções centradas no usuário. Só que o design ele evoluiu o escopo dele ao longo do tempo. Então, ele saiu de um contexto de criar para coisas tangíveis para um contexto de acessar mudanças intangíveis. E aí eu trouxe aqui as 4 camadas do design para a gente entender um pouco mais a questão do design. Então, a gente tem a camada do design de símbolos, onde é desenvolvido todos os símbolos necessários para a comunicação, então gráficos, informações, a própria comunicação. A gente tem o design industrial, que é o design que projeta objetos físicos que são úteis para as pessoas, então produto, espaço, arquitetura. A gente tem o design que evoluiu depois para o design de interações, então aqui o foco desse design serviços, experiências, interfaces. Então, é melhorar a experiência do usuário, em vez de só se preocupar com objetos e com coisas mais físicas. E hoje a gente já fala de design de sistemas. Então, quando você projeta negócios, experiências de aprendizado, sistemas, culturas, organizações, cidades, né? Então, quando você projeta todo um modelo, uma política pública, todo um novo contexto, a gente está falando aqui de design de sistemas. Quando a gente está falando do design thinking, que é a abordagem que a Escola Ecos propõe, ela está trabalhando aqui
nesse nível dessas duas últimas camadas, né, a camada da interação e a camada dos sistemas, que são camadas que apresentam elementos mais intangíveis, invisíveis, que para acessar essas mudanças mais intangíveis, precisa ter muitos elementos desse universo mais invisível. Então, por isso que eu trouxe as 4 camadas para a gente entender um pouquinho o contexto que a gente está falando. E aí sim, o Design Thinking, então, ele não é uma ferramenta em si. Então, ele, na verdade, ele é um modelo mental, ele é toda uma abordagem, né, para a gente poder lidar com problemas complexos, trazendo sempre a perspectiva humana para o foco, para que a gente possa identificar soluções adequadas para esse humano, né, para esse usuário, a partir do seu contexto, do contexto dele. Essa é o que faz toda a diferença, né? Eu não crio para uma massa, eu crio para alguém, para esse ser humano, para esse usuário. E aí o Design Thinking ele tem alguns valores que são os pilares da abordagem. O primeiro valor é a empatia. Então, essa habilidade que a gente tem inata, né, dos seres humanos de entender as referências pelas quais as pessoas enxergam e interagem com o mundo, mas sem julgar. A colaboração, que é a capacidade de realizar atividades em conjunto, ou seja, acessar essa inteligência coletiva, essa inteligência do grupo para construir caminhos e soluções inovadoras. Então, aqui tem algumas coisas, algumas palavrinhas-chave, aqui, alguns elementos-chave, que é a escutativa, suspensão de julgamentos, inteligência coletiva e visão de mundo compartilhada. Então, a colaboração, ela acontece de forma plena quando esses elementos estão ali presentes num trabalho de grupo, de colaboração. E a experimentação, que é essa capacidade de atuar no mundo, de aprender coletivamente, de errar, de acertar, de experimentar, de testar hipóteses, de se arriscar, de ver que o erro acontece, que faz parte do processo de cocriação, que ele é um degrau para o sucesso. Então, quando eu tenho essa experimentação como um valor, como internalizado no grupo, o grupo experimenta mesmo e erra e acerta e tudo mais, o Design Thinking acontece de uma forma mais natural. E aqui um exemplo de um valor internalizado, né, se a gente pudesse falar assim, quantos anos tem essa senhora aqui? Quem chutaria aí? 70, 60, 80? Bom, a Patrícia Mora, ela é uma designer industrial americana, gerontologista e autora, e nessa época, em 1979, ela tinha 26 anos. Foi quando ela deu início a um experimento que ela fez, um experimento sociológico, que é para estudar o estilo de vida dos idosos da América do Norte. Então, ela viajou pelos Estados Unidos, pelo Canadá, disfarçada, até com uma prótese e restrita, de restrição de mobilidade ali, com uma idade simulada de 85 anos, mais ou menos. E ela se disfarçou e viajou 116 cidades, 14 estados e 2 províncias canadenses, durante 3 anos, para estudar como é que os idosos administravam ali a sua vida diária, para experimentar, né, para viver como um idoso vivia. E o resultado de toda essa experiência foi uma publicação de um livro que chama Disfarçada, né, Disguised, e ela é uma das referências de design thinking no mundo hoje. Bom, todo projeto Design Thinking ele se inicia com um desafio. E aqui eu trouxe algumas dicas de como a gente prepara, elabora esse desafio para o grupo percorrer o caminho do Design Thinking. A gente chama isso de Design Challenge, ou desafio instigante. Então, quando você cria um desafio instigante, que realmente é instigante, ele estabelece a empatia das pessoas com o projeto. Então, ele tem que ter um escopo claro, ele não pode nem ser muito grande, nem muito pequeno, nem muito vago, nem muito simples. Ele tem que ser acessível, claro, instigar para a ação, gerar perguntas e não endereçar soluções. Tem que ter objetivos definidos, tem que ser construído com o envolvimento de todos os envolvidos, permitir transformar problemas e necessidades em oportunidades, convidar as pessoas a contribuir ativamente, ele tem que ser muito convidativo, aquele desafio. Ele deve sempre começar com uma frase, como podemos,
né? Porque essa frase, ela ajuda a formular perguntas instigantes, ela ajuda a criar um olhar diverso, abrir para a pluralidade de soluções. E algumas perguntas que a gente pode ajudar a gente a definir esse desafio. Se o desafio é centrado no ser humano, se ele permite um escopo diverso de soluções e se ele possui um grau razoável de incerteza para onde seguir. Não pode ser restritivo, ele tem que ser aberto, ele tem que ser amplo. Nesse toolkit que eu estou citando aqui como fonte de toda essa apresentação, ele tem ele tem sugestões lá de como escrever e modelos bons e modelos ruins de escrita de desafio, e esse material depois da vivência eu vou mandar para vocês. Ele é muito completo, ele tem toda essa base teórica que eu estou colocando e todo o detalhe das ferramentas também, como usar, tem os templates, tem todos os modelinhos lá, eu vou mandar para vocês. E aí a gente vai entrar agora na abordagem do duplo diamante, que são os processos que essa abordagem da Escola Ecos pressupõe. Na verdade, esse modelo ele é da Escola Design de Stanford, da AD School, e ele é Day School, né? E ele também é replicado aqui na Escola Ecos de Design. Tá? Então, ele tem 3 etapas para entendimento do problema, que é a etapa de entendimento, a etapa de pesquisa, a etapa de ponto de vista, e ele tem 4 etapas para gerar a solução, que é a ideação, prototipagem, teste e iteração. Então, vocês podem perceber que ele tem esse movimento do duplo diamante, que é justamente para fazer o quê? Pressupor um movimento de divergência e de convergência de ideias. Então, quando ele abre, ele está criando opções de possibilidades e alternativas, e quando ele fecha, eu estou fazendo escolhas, eu estou convergindo para algum ponto de decisão ali do processo, né? Então, é por isso que ele tem esse desenho de duplo diamante. É importante entender essa lógica, porque mais do que saber cada ferramenta que compõe cada etapa, é importante entender o que aquela etapa tem que entregar. Qual é o objetivo daquela etapa? Porque a partir do objetivo, eu vou saber se ela é mais divergente, se eu vou criar opções, se é uma etapa que eu tenho que fechar numa proposta. E aí, a partir desse objetivo, da complexidade do desafio, é que eu vou selecionar qual é a ferramenta que é mais alinhada àquele desafio, aquele contexto que eu estou vivendo ali. Bom, na fase 1, que é a fase de entendimento, o principal objetivo dessa fase é entender e desvendar o desafio. Aqui eu ainda não vou propor ideias, eu ainda não vou investigar causas, eu simplesmente vou entender. Eu recebi um desafio, esse desafio muitas vezes, às vezes ele é amplo, ele é complexo, ele é ambíguo, ele tem dupla interpretação, tripla, quádrupla interpretação, então eu preciso, em grupo, todo mundo ter uma única visão do que é esse desafio. Então, para isso, eu preciso procurar informações, direto ou indiretamente, relacionadas àquele contexto, eu tenho que me desfazer de referências conhecidas e buscar um novo olhar, eu tenho que colher todos os dados que eu consegui colher, existentes e disponíveis, então eu tenho que ampliar o olhar do grupo para aquele desafio que está sendo proposto. E aí eu tenho N ferramentas que eu posso utilizar aqui no toolkit da Ecos, eles sugerem essas 7 ferramentas, mas a gente tem N outras que também podem ser utilizadas, né? Então aqui ele tem um mapa de atores, onde eu mapeio todos os atores envolvidos naquele contexto. Eu tenho a desconstrução do desafio, onde eu quebro o desafio em palavras-chave para eu poder olhar essas palavras isoladas, explorar esses significados e tentar entender melhor o desafio. Eu tenho uma análise em um painel contextual, quando eu faço uma compilação de imagens e palavras para eu poder visualizar visualmente o contexto daquele desafio. Posso fazer mapas mentais, que são diagramas que facilitam a visualização. Eu posso fazer um diagrama que chama COCO, que é o mapeamento do que a gente compreende e do que a gente quer conhecer a respeito do desafio. Eu posso fazer a ferramenta Explique para um ET, que é como se eu estivesse falando com um ser extraterrestre, como que eu explicaria o desafio para ele, com palavras, termos universais, diretos, para ele poder entender.
E eu posso fazer também uma desk research, que é uma pesquisa em publicações, em informações que estão publicadas na internet, em livros a respeito daquele tema, né? Então, essa é a etapa de entendimento. A partir do momento que eu entendi o desafio, eu vou para a etapa de observação. Na etapa de observação, é a hora de eu convergir, né? Então eu entendi o desafio, eu divergi, eu viajei, entendi agora eu vou começar a convergir um pouco a partir dos atores envolvidos naquele contexto. Então eu vou trabalhar a empatia, vou ser empático, né? Mas eu vou convergir. Então eu vou fazer entrevistas de campo para saber o que as pessoas, ouvir o que as pessoas dizem que fazem. Eu vou fazer design participativo para sentir o que as pessoas fazem, no exemplo, como a gente deu o exemplo da Patrícia Mora agora há pouco, ou eu vou observar o que as pessoas fazem a partir de uma pesquisa etnográfica. E aí o Instituto Ecos recomenda fortemente de que você considere a importância de fazer uma triangulação dessas pesquisas, ou seja, analisar essas pesquisas de forma correlacionada. Por quê? Porque nem sempre as pessoas pensam o que dizem, nem sempre dizem o que querem, nem sempre sabem o que estão fazendo e nem sempre fazem o que é esperado. Então, muitas vezes você olhar uma pesquisa de uma forma isolada, você não consegue ter a visão do todo ainda, você não consegue ampliar as possibilidades de observação. Então, observar, ouvir, viver experiências de pessoas inseridas no contexto, coletar histórias, necessidades, emoções, motivações. Então, é uma forma de você poder ampliar aí a sua gama de possibilidades, né? O maior desafio desse momento é suspender o julgamento. Então, é realmente praticar empatia, ouvir, né? Ouvir, sentir e observar o que o outro, o que os envolvidos, os clientes estão ali trazendo para você poder ter abrir a sua possibilidade de visões ali sobre o desafio. E aí aqui tem algumas ferramentas, então a gente tem as próprias entrevistas de campo, você tem a pesquisa etnográfica, né, que é a investigação da vida social, você tem o método AEOU, que é um método de observação seguindo aí as palavras do AEOU, né, atividades, espaço, interações, objetos e usuários. Você tem os 5 porquês, que é você perguntar 5 vezes ou mais a respeito de uma determinada questão para você chegar na causa. Você tem o método Safari, que é você nomear alguém para representar o usuário e o outro grupo e os demais do grupo observam, e ele vai fazer ali a experiência e você vai observar, o grupo vai observar. O design participativo, que é você viver a vida, explorar a vida, uma cultura diferente, para você fazer um mergulho experimental, que é o que a Patrícia Moore fez. E você tem a sombra, que é você selecionar uma pessoa de perfil relevante, da pessoa que você está ali propondo do desafio, né, para que você acompanhe a jornada daquela pessoa por um tempo, para você ver as interações que ela faz, observar, ser sombra daquela pessoa. Então essas são as 7 ferramentas aí que o Ecos School sugere como observação. Essa a gente sabe que tem N outras, mas a gente está sugerindo essas 7. Depois que eu observei, avaliei as perspectivas de observação, de sentido, de sentimento e de ver, né? De observar, ouvir, sentir e observar. Eu vou para a etapa do ponto de vista, que aí é hora de convergir os pensamentos. Então, eu vou sintetizar tudo que eu colhi, vou traduzir em insights, vou estabelecer conexões, vou construir hipóteses e caminhos e vou ressignificar o desafio. Então, eu vou reescrever o desafio a partir de tudo que eu observei nas perspectivas das pessoas envolvidas. E aí eu vou definir a intenção do projeto, né, e propor uma nova pergunta, como podemos, tananã, a partir de toda essa investigação da etapa 3, do ponto de vista. As ferramentas da etapa 3, então, a gente tem o User Need Insight, que é pensa, diz, sente, precisa. Então, é uma formulinha básica de gerar, de eu a partir da persona. Então, eu lá na etapa de entendimento, eu investiguei quem são
os stakeholders, os atores envolvidos. Aqui na etapa 3, eu vou escolher uma persona, um arquétipo de um usuário, é como se fosse assim, um modelo de um usuário para o qual eu vou investigar como ele se sente, o que ele escuta, o que ele diz e faz, o que ele vê, quais são suas dores, quais os seus ganhos. E a partir desse mapa da empatia da persona, dessa persona que eu selecionei, eu também vou ver a necessidade dele, o que ele precisa, né, o que ele pensa, o que ele diz, o que ele sente, e juntando tudo isso, eu vou reescrever o desafio a partir dessa persona que eu tô colocando como a referência para todo o meu trabalho, né? Porque lembrando que o design thinking ele tem um foco no ser humano. Então eu não estou desenvolvendo uma solução para uma massa, eu estou desenvolvendo uma solução para uma persona, para uma pessoa. Né? Então por isso que eu tenho essas ferramentas que vão convergir um ponto de vista, que eu vou olhar sob o ponto de vista dessa persona. Eu também posso usar a jornada do usuário, para ver o caminho que o usuário segue nesse processo, nesse contexto. Eu posso criar um cenário análogo, onde eu vou fazer uma analogia, um cenário que é análogo àquele cenário que eu tô estudando. Eu posso fazer uma matriz 2.2, que é uma matriz de polaridade, onde eu organizo pensamento, relação, insight, fatores que diferenciam e fatores que influenciam e coloco o oposto desses fatores e faço essa análise para ver essas polaridades. Ou posso fazer um mapa de sistemas, que é onde eu vejo todas as correlações, os dados, as visualizações de relações complexas, para poder também gerar um ponto de vista. O grande objetivo dessa etapa aqui é sair com um ponto de vista. Uma persona que pensa alguma coisa, que sente alguma coisa, que escuta alguma coisa, que vê alguma coisa, que precisa de alguma coisa, que tem dores. Uma persona, um ser humano real ali, que precisa de alguma coisa e que eu vou reescrever esse desafio para atender essa persona. Esse é o grande pulo do gato do design thinking. A partir do momento que eu convergi para um ponto de vista de uma persona, eu vou fazer a etapa de ideação, que é a hora de gerar ideias. Então, é a hora que eu vou divergir de novo, e a partir desse real problema identificado, que é esse desafio reescrito, na perspectiva do humano, da persona, que a gente acabou de falar, eu vou buscar soluções. Então, o ponto de vista, ele vai abrir o espaço para uma variedade de respostas, né? Para que eu comece a gerar ideias embrionárias de forma coletiva e sem julgamento. E aí as etapas, as ferramentas que a gente tem o brainstorming ou brainwriting, né, que são ferramentas parecidas, que são tempestades de ideias. A diferença do storming para o writing é que no storming alguém está facilitando, anotando as ideias, e no writing todo mundo está lá colocando as ideias ao mesmo tempo, né, para que o pensamento flua livremente, sem restrições. O bodystorming, que é a mesma coisa do brainstorming, só que com o corpo. Então, eu vou imaginar que aquele produto já existe, que aquele produto, serviço já existe, aquela solução já existe, eu vou personificar, eu usando aquela solução, como é que eu vou me comportar. E aí o grupo observa. Né? Então, esse é o bodystorming. A gente tem os 6 chapéus, também, que cada chapéu ele tem um ponto de vista ali, uma perspectiva diferente. Então, quando a pessoa está com o chapéu de determinada cor, ela tem que dar ideias, ela vai ditar a linha de pensamento que ela vai seguir, e ela vai ter que dar ideias aliado àquela linha de pensamento da cor daquele chapéu. Eu também tenho o IC, que é quando são perguntas estimulantes para gerar criatividade. E se você fosse tal pessoa, como você resolveria que solução você daria para essa situação? E aí você vai respondendo. O Scamper, né, que faz cada letra corresponde a um estímulo de ideias, parecido como os 6 chapéus, né? Então você tem substituir, combinar, ajustar, modificar, procurar por outros usos ou eliminar. Então você vai passar, um mapeamento de ideias baseado nas letras da palavra Scamper. E por último, antes da gente ir para a próxima etapa, a gente tem que fazer a seleção das ideias, né? Então, porque aqui vai gerar muitas ideias. Então, eu tenho que selecionar as ideias mais relevantes, as ideias que o grupo prioriza,
para prosseguir para a etapa do protótipo. E aqui, para escolher as ideias, tem N métodos, né? Então, aqui eles estão sugerindo apenas os métodos de ideação, mas os métodos de ideia, você tem matriz de priorização, você tem sociocracia, você tem dot voting, você tem N formas de você escolher as ideias selecionadas. Votação também, né? Tem N formas. Depois que eu selecionei ali uma ideia ou X ideias convergentes, né, ideias que se complementam, eu vou prototipar. Então, é hora de dar vida às soluções. Então, é uma fase em que algo visual ou tangível tem que ser construído, a partir da escolha, né, de uma ou mais ideias geradas coletivamente na etapa anterior. Essa transformação em algo real, ela vai acontecer na forma de um objeto, de uma maquete, de uma encenação, de um dispositivo digital. De alguma forma, ele tem que personificar, tem que dar vida a essa ideia que foi colocada. E qual que é o principal propósito disso? É ajudar a gente a pensar em como melhorar essa ideia, porque a hora que eu vejo ela visualmente, eu falo, pô, isso aqui podia ter tal coisa, isso aqui podia tirar, isso aqui podia melhorar. Então, é uma forma de dar vida para que todo mundo possa olhar para aquilo e falar, poxa, precisa melhorar tal coisa. É uma fase divergente também, porque vai surgir dúvidas, novas ideias, caminhos, né, que vão emergir dali da prototipagem, então é uma fase divergente. E aí, quais são as ferramentas aqui? Eu posso fazer uma encenação do protótipo, um teatro, eu posso fazer um anúncio no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, um slogan, eu posso criar um anúncio digital, fazer um vídeo, fazer um post. Então, eu posso, de alguma forma, fazer uma expressão visual dessa solução, para que, antes de ir para protótipos mais complexos, para ver qual vai ser a repercussão dessa solução. Eu posso usar papel e interfaces, né? Então, papel de N tipos para criar modelos 3D, para dobrar ele e criar modelos. Então, papelão, papel cartolina, vários tipos de papéis eu posso usar para criar modelos. Eu posso fazer uma simulação física, mostrando uma visualização espacial daquele produto, como é que ele ia se comportar, construir ele mesmo. Eu posso fazer uma fabricação digital com impressão 3D, cortadora laser. Posso fazer um storyboard, que é um roteiro visual, um esquema, um fluxograma, uma modelagem, mostrando como é que seria o coisa. Eu posso usar Lego, eu posso usar sucata, eu posso usar N produtos aqui para prototipar essa solução. Posso contar uma história, posso fazer uma charge, fazer um desenho, N formas que eu possa personificar essa solução. No ambiente online agora a gente fica um pouco mais restrito, né? Mas a gente tem as ferramentas de colaboração que você consegue criar desenhos, criar modelos, mas a gente fica um pouco mais restrito com essa coisa do 3D, das coisas mais físicas, né, mais palpáveis. Bom, com o protótipo feito, é hora de você levar o seu protótipo a campo, validar essa solução, testar ele com usuários reais e descobrir novos insights, ter feedbacks, descobrir outros caminhos. Né? O objetivo não é convencer a pessoa que você está apresentando, o usuário, que a sua solução é perfeita, mas sim aprender com esse impacto que vai causar a sua solução no usuário, o impacto físico, o impacto emocional que o protótipo vai causar nele, e aí daí você tirar conclusões de como você pode evoluir no seu protótipo para satisfazer as necessidades do usuário. E aqui a gente tem duas simples ferramentas, uma é a matriz de feedback, a outra é o teste AB. Matriz de feedback é uma matriz que tem lá a oportunidade de melhoria, o que está bom, o que não está bom, pontos fortes, pontos fracos, quais são as sugestões. Então, são recomendações em geral que o próprio usuário que está assistindo a apresentação do protótipo pode preencher. E no teste AB é quando você a partir de um mesmo propósito, você dá o mesmo protótipo para o usuário visualizar, só que com o segundo,
sendo um A e o outro B, o segundo tendo uma pequena diferencinha, para ele poder experimentar e ver qual que ele gosta mais. Mas é o mesmo protótipo, só que com uma nuance diferente, alguma coisa diferente para ele poder dizer qual que ele prefere. Com os feedbacks recebidos, é hora de pegar esses feedbacks, analisar e transformar esses aprendizados em ações para aprimorar a solução. E aí elevar essa solução para um novo patamar, para um próximo nível. Então, modificar e, se for preciso, até voltar a etapas do projeto para poder refazer algumas partes para ficar de acordo com o que o usuário precisa. E aqui a gente tem também duas ferramentas, uma delas é a definição dos ciclos de interação, então, como vai acontecer essa interação, qual é o ciclo, né, se é prototipagem, teste, análise e aprimoramento, e quantos ciclos de iteração eu vou rodar, quantas vezes, aí tudo isso eu vou colocar num plano de iteração, que aí eu vou colocar quais as questões que vão ser respondidas, quem vai ser o público-alvo do teste, quantos ciclos de iteração eu vou rodar. Então, tudo isso eu vou colocar dentro do planejamento de iteração. Então, são duas ferramentas que se complementam, né? Numa eu defino como é esse ciclo, e na outra eu digo quantas vezes eu vou rodar esse ciclo, quem são as pessoas envolvidas, quais as perguntas que eu vou colocar, quais os prazos. Eu organizo e priorizo como é que esse ciclo de iteração vai acontecer. E aí, a gente tem os materiais sugeridos para os trabalhos em grupos e para prototipação, que vocês podem usar aí quando vocês forem desenvolver algum workshop de Design Thinking, né? Lembrando que agora a gente está aí nesse ambiente virtual, então a gente utiliza as ferramentas de colaboração online para substituir os post-its e todo esse material de prototipação. Então, uma Mural, o Miro, o Google Docs, entre outras ferramentas aí de colaboração online. E as conclusões que a gente chega para finalizar a nossa apresentação. Então, a primeira conclusão aí que a gente tem é que realmente a abordagem de Design Thinking, como vocês perceberam, ela pode ser utilizada em muitas situações, né? Mas a gente, principalmente, a gente usa quando a gente é a pessoa que está ali conduzindo, ela é uma pessoa inovadora, é um empreendedor, é um empreendedor, ele entende a importância de trabalhar com grupos multidisciplinares, dispostos a buscar essas novas perspectivas para abordar problemas, ou ele quer desenvolver novas competências dentro de um time, ou ele tem a intenção de desenvolver soluções não triviais para os desafios diários, ou ele quer desenvolver um projeto em equipe dentro de uma empresa com foco no usuário, ou ele enxerga o DT como um potencial transformador da própria realidade dele mesmo. Então, se ele tem essa visão, o Design Thinking é para ele. Ou então ele quer resolver questões de negócio, de processos, criar novos produtos, novos serviços, etc. O Design Thinking pode ser usado por uma gama imensa de possibilidades. E aí, não existe receita pronta de bolo, né? Cada projeto é único. O importante é experimentar, é testar. Lembra que falou lá? Ganhar confiança de que você é criativo, de que você consegue dar soluções. A única coisa que a gente pode é seguir um caminho, né? Que é um caminho que a gente está propondo aqui, ó. Definir o desafio, o problema a ser resolvido e o público impactado por esse contexto. Tornar esse desafio claro para todos os envolvidos, além do patrocinador e do cliente. Definir as pessoas que vão fazer parte do projeto. Planejar os objetivos, os tempos e as etapas necessárias para o projeto. Selecionar as ferramentas e as dinâmicas que serão realizadas. Então, lembrando sempre da questão da complexidade do desafio, do contexto, do orçamento que você tem, do prazo. Então, tudo isso são fatores que influenciam na seleção das ferramentas e das dinâmicas que vão ser realizadas. O público envolvido, né? Definir se haverá pré-trabalho para os participantes entre as sessões, entre os workshops. Preparar materiais necessários, então se é online ou se é presencial, que tipo de material que eu vou precisar. E aí, realizar o workshop Design Thinking e depois definir os próximos passos para a implementação das soluções, né? Então, esse
É um roteirinho básico, claro que está faltando mais coisa aqui, mas basicamente se eu fosse falar como é que eu começo um workshop de Design Thinking, aqui já tem umas dicas de como começar. Então, pessoal, é isso. Espero que eu tenha sido esclarecedora aí, desmistificado algumas dúvidas a respeito do Design Thinking, né? A gente percebe que não é difícil, é uma abordagem, é um modelo, é uma forma de pensamento, é um modelo mental, onde eu tiro o foco de desenvolver, de design, né, do projetar uma coisa, um produto, uma coisa física, para projetar para alguém, né? Então eu vou buscar essa ouvir, sentir, vou buscar ouvir, sentir, viver, né, o que aquele usuário, o que aquela persona tá vivendo ali naquele momento, para daí eu buscar soluções, ter ideias. Então, ele está no mundo das ideias ali, está no mundo do invisível, né, das percepções, das observações. Então, esse que é a grande sacada aí do Design Thinking, que a cada dia a gente vai aprendendo um pouquinho mais, tá bom? Então, até breve, espero ver vocês lá na Vivência Online. Qualquer dúvida, qualquer questão, pode me procurar, tá bom? E eu vou colocar também algumas referências de vídeos, para quem quiser assistir aí alguns vídeos que dão alguns exemplos de Design Thinking também, vou colocar no e-mail, quando eu mandar o link desse vídeo para vocês, eu mando o link também, tá bom? E esse material da Ecos, depois no final quando acabar o workshop, que eu mandar todo o material, eu mando também esse PDF da Ecos. Então, agradeço imensamente aí a atenção de vocês. Obrigada e até a próxima.